Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós, amém? Eu sou o Bispo Luiz Antônio de Carvalho e eu gostaria de trazer uma mensagem aqui da parte de Deus para os nossos corações, amém? Motivando pela palavra. Se você puder, né? Jó 42, um texto muito conhecido. Vamos ler aqui o versículo de número 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus, hein? Que Deus tremendo, hein, amados? Que Deus maravilhoso, hein? Olha só como Deus é bom. Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, ó: porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, grandes são a cada manhã. Nossa, meu amigo, esse rapaz chamado Jó, ou esse irmão chamado Jó, era um camarada de fé. Ele era o tipo de cristão que acreditava verdadeiramente no amor de Deus para com a sua vida e para com a sua família. Esse camarada prosperou muito, ele enriqueceu muito. Sabe por quê, amados? Primeiro, porque ele era um cara trabalhador, ele era um cara batalhador, ele não deixava Deus fazer tudo por ele, ele ia ao encontro, né, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Tem muitas pessoas que têm projetos, que têm sonhos, e têm amigos que podem ajudá-los a alcançar coisas grandes, mas eles não tomam atitudes, falta-lhes fé. Eles querem que Deus faça tudo por eles, e aí fica difícil, meu irmão, aí fica difícil, minha irmã, porque Deus só faz milagre. Tem coisas que Deus não faz, tipo, você está com dor de dente, procura o dentista, querido. Você está com uma dorzinha de barriga, procura tomar lá um remedinho. Agora, se você está com AIDS, se você está com câncer, se você foi acometido por alguma enfermidade que não tem cura, aí é a hora que Deus gosta de se manifestar. A Bíblia diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
daquilo que pedimos e necessitamos. Você já leu isso na Bíblia, querido? Está escrito na palavra de Deus. Esse camarada cresceu, prosperou, se tornou um grande empresário na sua época. Ele tinha muitos camelos, ele alugava. É como se ele tivesse uma frota, né, de carros para alugar para as pessoas se locomoverem para lá e para cá. Esse camarada tinha visão de crescimento. Ele não se contentou, né? Ele não permaneceu por muito tempo na mesmice. Ele tinha ideias. Ele conversava, né, com pessoas e ele absorvia conhecimento. E Deus se agradava disso. Aí Deus fazia por ele aquilo que ele não tinha condições de fazer. Tipo, repreenderia, né? Repreendia os demônios. O cortador, o migrador, o destruidor. Você já leu sobre isso na Bíblia, né? Já leu aquela passagem? 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É 11.000 espécies, né, de demônios que luta contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério, contra os seus negócios, contra a sua empresa. E se você não abre o coração para Deus e para a sua obra, me perdoe a sinceridade, meu irmão, minha irmã, me perdoe a sinceridade, mas se você é avarento, se você retém aquilo que não te pertence, que pertence a Deus, como é que tu vai prosperar? Me diga. Se a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu repreenderei o devorador. Meu irmão, tu pode trabalhar, tu pode ter um bom salário, tu pode ter pessoas, né, de situação financeira muito boa na sua convivência, mas tu não pode esquecer de uma coisa, meu irmão, tem que abençoar a obra de Deus, tem que investir no reino de Deus, ainda mais você que é cristão, que aceitou Jesus, que já foi batizado com o Espírito Santo, né, e quer ver os seus negócios crescer. Aqui a palavra de Deus diz que esse homem cresceu, prosperou, enricou. Quem? Jó. A sua família o ajudou e muito. Por isso é que as coisas não foram tão difíceis para ele, porque quando a família está unida, quando todos estão na mesma visão, quando todos querem crescer, querem prosperar, meu irmão, fica mais fácil. Tem famílias que estão se gladiando, né? Um quer abrir uma lanchonete, mas a esposa quer abrir um salão de cabeleireiro. Você não acha que está na hora de sentar e se comunicarem, e conversarem e chegarem num acordo? A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não houver um acordo. Esse camarada era muito sábio, muito inteligente, ele mantinha o diálogo com a sua família. Aí, o que aconteceu? O diabo ficou furioso, foi à presença de Deus, o acusou injustamente, pediu a Deus permissão para tocar na sua família, para tocar nos seus negócios. Só que tem um detalhezinho, querido: Deus conhece aqueles que são seus. Deus sabia muito bem, por ser onisciente, que Jó não iria blasfemar, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo a saúde, mesmo perdendo o seu patrimônio. Então Deus permitiu. Eu quero dizer uma coisa para você que está sofrendo, que está passando por luta, por tribulações, por dificuldades, né? Isso tudo está acontecendo para que o diabo seja envergonhado. Vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo da sua exaltação, porque assim aconteceu na vida desse irmão. Ele estava numa boa, né? Aí veio o quê? Veio Satanás, e ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus filhos, as suas filhas, ele perdeu todo o gado, perdeu o camelo, perdeu o carneiro, perdeu amigos, porque quando você está passando por um momento difícil, só permanece do seu lado aqueles que são como irmão, pois a Bíblia diz que há amigos que se parecem com o irmão. Poucas pessoas ficaram do seu lado, mas ele manteve a calma. Não adianta desespero. A situação está difícil, calma, ora, jejua, espera o agir de Deus. Foi isso que ele fez, ficou na posição, em oração, se humilhando diante de Deus. Até os seus amigos que vieram de longe o acusaram injustamente. Quem sabe, minha irmã, tu está sendo acusada. Quem sabe, meu irmão, estão se levantando contra a sua vida, com calúnias, com injúrias, com difamações. O que tu vai fazer?
pagar com a mesma moeda? Não. Olha para mim aqui, vem cá, ó. Sabe o que significa isso? Fecha a sua boca. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola, mas só as que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual tu estás selado para o dia da redenção. Fica quietinha, fica quietinho, Deus vai te justificar, Deus vai te honrar, Deus vai provar a sua inocência, e todos aqueles que se levantarem contra a sua vida vão passar vergonha. Deuteronômio 28:7: se por um caminho vieres contra ti, por 7 caminhos fugirão diante da tua presença. Sabe o que diz Hebreus 10:31? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mais uma vez, olha para mim, ó. Fica quietinha, ora, jejua, consagra a sua vida e deixa Deus trabalhar, porque até os amigos de Jó, que vieram de longe, o acusaram injustamente, tiveram que ser orado por Jó, para que Deus não viesse com a sua fúria sobre as suas vidas. E diz a palavra de Deus, que quando esse irmão Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Deus abriu as janelas do céu e começou a prosperar, começou a abençoar, de maneira tal que as pessoas vinham de longe, trazendo pendentes de ouro. Sabe o que é isso? Cordão, brinco, pulseira, anel de ouro. Abençoaram a vida desse irmão, ele cresceu, ele prosperou, e você prestou muita atenção no que eu li aqui, né? Olha só. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Para encerrar, querido, até 140 anos de vida Deus deu para esse homem. Você que está enfermo, está aí doente, né? Está preocupado, fica tranquilo, Jesus vai te curar. Jesus vai operar o milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque isso aconteceu na vida desse irmão. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, Hebreus 13:8. Ora, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Toma posse dessa mensagem, guarde-a no teu coração, glorifique o nome do Senhor, porque chegou o tempo da sua bênção, chegou o tempo da sua vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus.